Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Quando nós aprendemos a recitação do Alcorão na madraça, nós somos ensinados os sinais de paragem que aparecem no Alcorão. Portanto, nós somos ensinados que diante deste sinal de paragem, nós não devemos parar. A paragem é proibida, ok? Don't stop. Stopping is prohibited. Diante deste sinal, nós somos ensinados na madraça que, se nós nos depararmos com esse sinal, nós não devemos parar. A paragem é proibida. E depois temos este sinal inverso, o que significa que, quando nós nos deparamos com este sinal, que é um mim, um pequeno mim, o que acontece é que aqui é obrigatório que nós paremos. É obrigatório que nós paremos, portanto, continuar a sua leitura neste sinal é proibido. Aqui você deve parar. O que não nos ensinam é o que está por detrás desses sinais. Isto é, o que acontece exatamente se aqui, diante desse sinal, eu não for a parar. O que acontece? Será que o significado muda? Em que medida o significado do próprio versículo muda? Ok? Aqui vem que nós devemos parar. E se eu não parar diante desse sinal, se eu continuar com a minha recitação, o que acontece? Muitas das vezes não nos explicam esse aspecto na madraça e, portanto, decidi fazer esse vídeo de modo a explicar em que medida o significado do versículo muda, fica alterado, e daí a importância de respeitar principalmente esses dois sinais. Este sinal de paragem proibida e este sinal não de paragem proibida, de continuação proibida, e este sinal de paragem proibida. Portanto, é disso que nós vamos falar aqui neste vídeo. E para isso tenho alguns exemplos, 2, 3 versículos que nós vamos analisar. Ok. Temos aqui o primeiro versículo do Alcorão, capítulo 10, versículo 65. O que eu fiz diante desse versículo? Eu retirei o sinal de paragem que normalmente aparece no próprio Alcorão e com isso nós vamos analisar os diferentes significados consoante nós paramos ou não paramos, assim por diante, ok? Antes disso, para você que não sabe o significado deste versículo, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Vamos analisar palavra por palavra de uma forma muito rápida. Walá significa e não. Wa significa e, lá significa não. Ou então, nós podemos dizer que walá significa nem, ok? Portanto, vamos ficar com e não. Walá significa e não. Yahzunka, te entristeça. Portanto, walá yahzunka, e não te entristeça. Depois nós temos qauluhum. Qauluhum significa o dito deles. Qaulu significa dito, hum, deles. Qauluhum, o dito deles. Depois nós temos inna. Inna significa certamente. Inna, certamente, com certeza, assim por diante. Al-izzata. Al-izzata significa a glória. Lillahi. Lillahi significa pertence a Allah. Lillahi. Li pertence, mas o nome Allah fica Lillahi, pertence a Allah. Jami'an significa totalmente, a glória na sua totalidade. Portanto, Al-Izzata Lillahi Jami'an, a glória na sua totalidade pertence a Allah, ok? Portanto, fizemos aqui uma análise palavra por palavra, mas o nosso objetivo não é analisar por palavra, mas o versículo como um todo e, dessa forma, analisando o que acontece se nós paramos ou não paramos, ok? Portanto, vamos avançar. Se você estiver a ler este versículo no Alcorão, você vai notar que aqui tem um pequeno mim.
Esse mim, como nós vimos anteriormente, é este sinal que aparece aqui, e este sinal significa paragem obrigatória, ok? Paragem obrigatória. Portanto, o que acontece é que enquanto nós estivermos a ler aqui, neste ponto exato, é obrigatório que nós paremos. Neste ponto exato, é obrigatório que nós paremos. Portanto, como é que nós vamos ler? Vamos ler assim: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. E não te entristeça o dito deles. Isto é, o que eles dizem, os idólatras e assim por diante, que isso não te entristeça. Daqui nós temos ponto. Ponto no sentido de que nós paramos. E é obrigatório nós paramos. E a seguir nós temos Innal izzata lillahi jami'an. Certamente a glória pertence a Allah totalmente. Ok? Portanto, você vai ver no seu Mus'haf, na sua cópia do Alcorão, que aqui tem um pequeno mim e significa que é obrigatório a paragem. A questão é, e se nós não pararmos, o que é que acontece? Em que medida o significado do versículo fica alterado? Vamos analisar. Se nós não pararmos neste ponto aqui, se nós não pararmos, continuamos com a nossa leitura, o que acontece é o seguinte. Vamos ler, sem paragem. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Se nós não pararmos, nós estamos a dizer o seguinte, que este قَوْلُهُمْ, que significa o dito deles, a questão é, qual é o dito deles? Se você não parar, aí você estará a referir esta parte seguinte como pertencente ao dito deles, dos kufar, dos idólatras. Se você não fizer aqui a paragem, então você está a atribuir essa parte seguinte como referente ao dito deles, e desta forma você estaria a dizer que é este dito deles que está a entristecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso não corresponde à verdade. Em outras palavras, se você não para, você está a dizer o seguinte: se você não para, você está a dizer o seguinte: وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, e que não te entristeça o dito deles. E qual é o dito deles? إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Você está a dizer que o dito deles é certamente a glória pertence a Allah. Toda a glória pertence a Allah, e que é isso que está a entristecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entanto, isso não corresponde à verdade. Okay? É essa medida, é essa alteração que o versículo sofre se você não obedecer a regra de paragem e parar exatamente neste ponto. Porque se você para exatamente neste ponto, o que acontece é que você está a dividir. Esta é uma oração e esta é a segunda oração, duas orações independentes separadas. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, e que não te entristeça o dito deles. Ponto. Daí, إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Certamente a glória pertence a Allah. Portanto, esta segunda parte do versículo é mais confortante ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do que se você não para dando a impressão que esta segunda parte do versículo fosse o motivo da tristeza do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daí a importância de nós respeitarmos os pontos de paragem obrigatória, ok? Aqui estivemos a analisar esta paragem, este sinal que aparece no Alcorão, que diz que nós devemos parar, mas, infelizmente, na madraça, raramente nos explicam em que medida os versículos ficam alterados, em que medida o significado, o sentido do versículo fica alterado, e agora acabei de explicar que se você não para obrigatoriamente neste ponto aqui, então automaticamente você estaria a dizer que Innal izzata lillahi jami'an,
fosse o dito dos kufar e que esse dito é que estivesse a entristecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que não corresponde à verdade. Vamos analisar outro versículo também extremamente interessante. Nós temos aqui Alcorão, versículo 6, Surat 6, versículo 36. Nós temos Innama, primeiro vamos analisar palavra por palavra. Innama significa apenas. Yastajibu, respondem. Innama yastajibu, apenas respondem. Alladhina, alladhina significa aqueles que yasmauna, ouvem. Yasmauna, ouvem. Wal mauta, e os mortos, yab'athuhumullah, Allah os ressuscitará. Yab'athuhumullah significa Allah os ressuscitará, ok? Muito bem. Agora, quando você lê este versículo no Alcorão, aqui neste ponto existe paragem obrigatória. Aqui você deve parar, ok? Tem esse mim, que significa paragem obrigatória. Portanto, qual é o sentido? Se nós paramos aqui, qual é o sentido deste versículo? Portanto, fica assim: Innama yastajibu alladhina yasma'un. Apenas respondem aqueles que ouvem. Ok? Apenas respondem a mensagem do Islã, o apelo do Islã, aqueles que ouvem. Ponto final. Ok? Quando você para aqui, você está a colocar um ponto final. A seguir é outra parte do versículo que é independente da parte anterior. E qual é essa outra parte? Wal mauta yab'athuhumullah. E os mortos, Allah os ressuscitará. E os mortos, Allah os ressuscitará. Ok? Este é o significado correto. Daí que no próprio Corão tem o sinal de mim aqui, que significa que obrigatoriamente você deve parar aqui. Mas suponha que você não presta atenção no sinal de paragem e você decida parar aqui. Ok? Você está cansado, perdeu o ar e assim por diante. Você para aqui. Qual é o significado do versículo se você parar exatamente o al-mauta? Vamos analisar. Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Aqui, na sua leitura, o versículo fica, se você for a parar neste ponto, o versículo fica com o seguinte significado. Innama, apenas, yastajibu, respondem, alladhina, aqueles que, número 1, yasma'una, ouvem, wa, e al-mauta, os mortos. Innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta. Apenas ouvem, apenas respondem aqueles que ouvem e os mortos. Isso não corresponde à verdade. Os mortos não respondem ao apelo do Islã, a mensagem do Islã, simplesmente porque eles são mortos, estão mortos, ok? Mas se você para aqui, é esse significado que o versículo terá. E esse significado não está correto. Daí a importância de você obedecer às regras de paragem. E aqui nós estamos a ver, de fato, a importância de, no sinal obrigatório mim, nós de fato pararmos, porque o significado fica alterado. Ok? Portanto, se nós pararmos aqui no Yasma'una, aí já fica tudo muito bem. Innama yastajibu alladhina yasma'un. Apenas ouvem, apenas atendem a mensagem do Islã, aqueles que ouvem. Ponto final. Wal mauta yab'athuhumullah. E os mortos, Allah os ressuscitará. Mas, se você comete o erro de não parar aqui e para aqui, por exemplo, ou não para, ok? Tanto faz. Se você
para aqui ou não para. Deixa-me ler isso continuamente. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. O que acontece? Se você aqui não para, qual é o significado que toma? Deixa-me explicar de uma forma muito simples. Inama significa apenas. Yastajibu responde. Alladhina, aqueles que yasmauna wal mauta, ouvem e os mortos. Se você não fizer nenhuma paragem, você está a dizer que todo este grupo composto por dois elementos, são os alladhina, aqueles que o quê? Ouvem e os mortos, ok? E depois, yab'athuhum, Allah os. Esse os vai referir-se a quem? Vai referir-se a aqueles que, ok? Esta é a implicação que terá simplesmente porque você não obedeceu o sinal de paragem, continuou com a sua leitura. Allah os ressuscitará. Quem? Aqueles que ouvem e os mortos. Mas isso não corresponde à verdade. Portanto, este hum vai referir-se a alladhina. Ok? Mais uma vez, daí a importância de obedecer os sinais de paragem que aparecem no Alcorão. Portanto, a forma correta de ler este versículo é fazendo a paragem obrigatória neste ponto. E para tal, você vai ter o sinal de mim. Um mim aqui. Ok? Este mim significa paragem obrigatória aqui. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. Apenas respondem aqueles que ouvem e os mortos Allah os ressuscitará. Portanto, aqui o al-mauta, se você fizer uma pausa e começar a sua leitura daqui, esse vai referir-se a al-mauta. E os mortos Allah os quem? Os mortos, e não alladhina. Se você não fizer uma paragem, este automaticamente estará a referir-se a alladhina, ok? Daí a importância. Agora, o nosso último exemplo, os dois exemplos que nós demos, referimos aqui a paragem obrigatória. Agora vejamos um exemplo referindo-se à continuação obrigatória, isto é proibido parar, você deve continuar. Vejamos aqui um exemplo sobre a paragem, aliás, a continuação obrigatória, não paragem obrigatória, continuação obrigatória. Nós temos aqui esse versículo, wa aqsamu, e eles juraram. Wa aqsamu significa e eles juraram. Billahi, por Allah, e eles juraram por Allah. Jahda significa forte. Aymanihim, juramento deles. Portanto, um juramento forte, um juramento deles forte. La significa não. Yab'athullah, Allah ressuscitará. Portanto, la yab'athullah. Em árabe, a negação vem antes. Portanto, la yab'athullah significa Allah não ressuscitará. Em português, isso seria o mesmo dizendo não, depois ressuscitará Allah. Ok? Claro, em português nós não falamos assim, mas literalmente é exatamente assim que em árabe aparece. Aparece a negação, depois é que aparece o verbo, depois aparece o sujeito e assim por diante. La yab'athullah, Allah não ressuscitará. Man, quem? Yamut, morre. Ok? La yab'athullahu man yamut. Allah não ressuscitará quem morre. Este é o significado palavra por palavra. Agora, vejamos. Nós estamos a recitar o Alcorão e chegamos exatamente neste ponto e estamos cansados. Fazemos aqui uma pausa. Paramos a nossa leitura.
O que acontece? Muito bem, vamos analisar. Se nós pararmos aqui, nós vamos ter وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. E eles juraram por Allah um juramento forte, um juramento deles forte. Depois ali é ponto. Daqui nós iniciamos uma nova oração e depois nós lemos o seguinte: La yab'athu Allahu man yamut, que significa Allah não ressuscitará quem morre. E isso é falso. De fato, Allah ressuscitará quem morre, Allah ressuscitará todo mundo, ok? Para o dia do Qiyamah, o dia do julgamento. Mas, se nós fizermos uma pausa exatamente neste ponto, aí nós estamos a dar um significado errado dos versículos do Alcorão. Por quê? Porque aqui você está a ler La yab'athu Allahu man yamut. Está a dizer que Allah não ressuscitará quem morre. E isso não corresponde à verdade. Portanto, aqui você está a ver a gravidade de você, assim, não respeitar os sinais de pontuação e fazer uma pausa aqui, enquanto não deve fazer uma pausa. Por quê? Quando você estiver assim a ler o Alcorão, aqui neste ponto você vai ver o sinal de Lá. O sinal de Lá, aqui está. Aqui está o sinal Lá. Significa paragem proibida. Ok? Aqui você não deve parar, mas você deve continuar a sua leitura. Portanto, se você aqui faz uma paragem, aí automaticamente o significado fica alterado. Fica alterado por quê? Porque você lê a primeira parte, até aí não há nenhum problema. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. E eles juraram por Allah um juramento forte. Ok, muito bem. Qual é esse juramento? Não sabemos. Mas, se você faz aqui uma pausa, depois você continua a seguir, você está a dizer La yab'athu Allahu man yamut. Allah não ressuscitará quem morre. E isso é falso. Você está a ler corretamente o Alcorão, mas porque você não está a respeitar as paragens, automaticamente você está a dar outros significados dos versículos do Alcorão. A forma correta de ler este versículo é a seguinte: neste ponto tem um sinal de Lá, que significa que você em nenhum momento pode parar aqui, neste ponto. Não pode parar. Você deve ler de uma forma contínua e você vai ler da seguinte forma: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ, que significa, e eles juraram por Allah um juramento forte. E qual é esse juramento? Isso tudo, deixa eu apagar aqui, isso tudo, لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ, tudo isto é o juramento deles. Isso é o que eles juraram. Esse é o juramento deles, ou esses são os juramentos deles. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. Qual é o juramento deles? لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Isso é o que eles estão a dizer. Mas, se você for a parar aqui, então, automaticamente, essa já é uma afirmação, uma vez que você está a ler o próprio Alcorão, é uma afirmação de Allah subhanahu wa ta'ala, e no entanto, não é uma afirmação de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah não diz, em nenhum momento diria La yab'athu Allahu man yamut, ok? Isto é apenas uma citação deles. Mas, se você para aqui, é basicamente uma afirmação que você está a atribuir a Allah subhanahu wa ta'ala, e isso está errado. Portanto, neste vídeo, são esses 3 versículos que quis apresentar, falando da importância de respeitar os sinais de paragem que aparecem no Alcorão. Em relação a esses outros sinais, são menos perigosos, se posso usar essa palavra, uma vez que, por exemplo, este sinal significa melhor continuar, mas parar é
permitido. Este sinal, jim, parar ou continuar, tanto faz. Se você quiser, se você está a recitar, depara-se com este sinal. Se você quiser, para. Se você quiser, continua. Não faz nenhuma diferença. Este sinal significa que você pode parar, é melhor parar, mas é permitido continuar. Portanto, para esses 3 sinais, tanto faz se você para ou não para, a opção é tua. Mas, para esse sinal lá e para esse sinal mim, aqui já não é sua opção. Aqui você deve, para o sinal de lá, você deve parar obrigatoriamente. Para o sinal de mim, desculpa, para o sinal de lá, você deve continuar obrigatoriamente. Para o sinal de mim, você deve parar obrigatoriamente. Caso contrário, o significado do versículo fica alterado. Agora, o que eu gostaria de mencionar é que em diferentes cópias do Alcorão, impressos em diferentes partes do mundo, o que acontece é que esse sinal lá, podemos não ter lá, podemos ter, por exemplo, o sinal qila. Ou então, às vezes, por exemplo, principalmente para este versículo, este último versículo que eu aqui apresentei, é que aqui, em nenhum momento, aparece o lá. Não aparece aqui o sinal, aparece simplesmente desse jeito e, portanto, você pode cometer ali o descuido de fazer a pausa neste momento. Em outras palavras, o que eu estou a tentar dizer é que nós temos esses sinais, mas em algum momento esses sinais podem não estar escritos ou então você pode não visualizar e assim por diante. Daí, eu queria fazer assim um convite para si, para o curso de primeiro nível de árabe, que vai permitir você entender o que você recita do Alcorão, ok? Você vai entender o Alcorão, portanto, você vai estar, por exemplo, diante deste versículo ou de qualquer outro versículo do Alcorão, você vai recitar o Alcorão, você vai entender o que está a recitar e daí você pessoalmente verá aqui, se eu paro aqui, o significado de fato fica alterado. Portanto, você não vai depender dessas pequenas traduções e assim por diante, você vai poder ler o Alcorão diretamente e daí você vai entender o Alcorão diretamente do árabe. E com isso, isso vai permitir que você de fato veja em que medida o significado do versículo fica alterado consoante você para ou não para. Portanto, você terá melhor cuidado em termos da leitura do Alcorão e essas falhas graves que nós aqui acabamos de apresentar, em nenhum momento você poderá assim cometer. Portanto, eu queria fazer aqui um convite muito especial para você se inscrever no curso de árabe nível 1 e poder entender o Alcorão diretamente do árabe.